Se você tá procurando uma saga que vai te emocionar, te fazer rir, chorar e também te prender do início ao fim, você tem que conhecer o universo Sangue, Metal e Ganância. Um salve pra todo mundo que tá chegando, meu nome é Stefano Fornari, eu sou diretor de cinema, escritor, desenvolvedor de jogos, músicos, assim, uma cambada de coisa, né? Tenho 23 anos, bem próximo de fazer 24, sou um grande fã de animes, mangás, jogos e cinema, como se o fundo do Chainsaw Man ali já não exemplificasse isso. E também aqui o mouse do Sonic também, né? Sempre fui muito ligado desde a infância, assim, com a arte no geral, né? Eu desde os 5 anos eu toco piano, o que evoluiu também pra eu tocar junto de bandas independentes aqui na minha cidade. Já dirigi 2 curta-metragens, um deles acabou sendo um finalista de um festival aqui de cinema da cidade. Eu digo isso tudo porque a arte é meio que assim, meu DNA. Desde criança eu sou apaixonado por tudo que envolve contar uma história e criar alguma emoção. Basicamente eu fui aquele tipo de criança que no meio da aula não tava prestando atenção porque eu tava escrevendo alguma coisa ou desenhando alguma coisa. Eu vivia por esse tipo de coisa. Só que no meio disso tudo eu tinha uma coisa que eu sempre queria fazer, mas eu nunca tinha de fato a coragem. Eu queria criar uma ficção, um universo que as pessoas ficassem fascinadas e apaixonadas, ligadas, impactadas, tal qual o universo de obras como Chainsaw Man, ou de obras como Cyberpunk 2077, ou Cyberpunk Mercenários, ou até o universo de animes como Bungo Stray Dogs. Foi a partir daí que eu comecei a desenvolver o universo fictício e literário de Sangue, Metal e Ganância. O universo Sangue, Metal e Ganância é um universo fictício que eu desenvolvi e carrega esse nome porque é o nome também do primeiro livro lançado dessa saga. Ele se trata de um universo cyberpunk, mas não da forma que você espera de uma obra típica cyberpunk. O universo de Sangue, Metal e Ganância é um universo que está ficando cada vez mais cyberpunk. Mas ele ainda não chegou lá. O mundo vive um certo período de transição entre a idade contemporânea e o futuro. Você bota o pé na rua e você encontra em uma esquina um prédio altamente tecnológico, metal, brilhoso. Encontra ruas com luzes neon magníficas, uma estrada completamente coberta num ferro super limpo. Mas você também consegue encontrar prédios mais contemporâneos, com uma estética mais do passado. O mundo todo à sua volta está mudando e ficando mais tecnológico, mais avançado, e você não pode fazer nada para mudar isso, apenas viver. Como ele é um universo fictício, ele é composto por países que não existem na nossa vida real. E o mundo é governado por 3 grandes países que estão na beira de virarem o cyberpunk definitivo. Esses países são a República de Méria, o Império Auran e Papilares. Cada um seguindo vertentes diferentes do que significa ser um mundo mais cyberpunk. E o foco do primeiro livro é justamente na República de Méria. O primeiro livro dessa saga faz a seguinte pergunta: o que aconteceria se no mundo cyberpunk surgissem mutantes? E além do mais, esses mutantes fossem forçados a servirem um governo corrupto e autoritário. Em Sangue, Metal e Ganância, nós acompanhamos a fundação da Agência Governamental das Mutações Avançadas, que surgiu após um misterioso vírus, conhecido como Ixos, infectar partes da população e forçá-las a se tornarem mutantes. E o governo vê isso como uma oportunidade de pegar esses mutantes e forçar eles a trabalharem como se fosse uma espécie de nova força policial, de detetives, trazendo mais segurança para as metrópoles e fazendo um serviço que a polícia não conseguiria fazer normalmente. Como é de se esperar, não é um serviço legal. As pessoas são obrigadas a trabalharem ali, elas não podem dizer não, elas enfrentam somente o descaso, são desrespeitadas como se fossem somente máquinas, ferramentas e não fossem humanos. Eu até gosto de brincar que é o X-Men no CLT, basicamente, né? E a história segue 4 mutantes forçados a trabalharem nessa agência que acabam descobrindo uma conspiração que pode ser a chave para eles conseguirem a liberdade própria deles. Porém, por outro lado, se eles não conseguirem investigar essa conspiração e forem pegos pelo governo, eles só vão garantir o próprio fim deles. Você já consegue ver pela capa que é um livro que ele segue muito realmente a vibe de animes e mangás, tais quais os que eu falei anteriormente. É uma história com um elenco de personagens muito carismáticos, possui cenas de ação eletrizantes, e é aquele tipo de história que vai te fazer rir em vários momentos, principalmente com essa equipe que é bem desajustada, sempre brigam o tempo todo, mas também vai te fazer chorar quando você torce pelo melhor de todos eles. E se você não acredita em mim, é só dar uma olhada nos vários comentários que a galera deixou sobre o livro. E enquanto esse livro vai mais pra vertente de ação, mistério e aventura, o outro livro já é bem mais dark. Autômata Indomável é o segundo livro da saga, é o lançamento mais recente e é uma história completamente diferente. Para começar pelo tamanho do livro, que você vê que em comparação com o Sangue, Metal e Ganância, ele é bem menor mesmo. E enquanto o Sangue, Metal e Ganância foi pra uma história mais de ação e aventura,
esse aborda o terror e o suspense. Se passando 5 anos antes de Sangue, Metal e Ganância, Autômata Indomável segue a vida de duas imigrantes que tiveram de fugir do país delas forçadamente, por conta de uma guerra brutal que está acontecendo. A protagonista, Kaela Valentina, e a sua mãe são forçadas a irem para a República de Méria, onde elas esperam conseguir uma vida próspera junto de toda a tecnologia que o país anda acumulando e de quão avançado ele está. Porém, elas não antecipavam um país que está ficando cada vez mais brutal e violento e tentando tirar todos os imigrantes possíveis. Então a protagonista, Kaela, é forçada a ter que pegar vários empregos para poder sustentar ela e a mãe, que está cada vez mais doente e pode perder sua vida logo logo. A chave para Kaela poder manter sua vida nas linhas é conseguir um emprego onde ela vai trabalhar com uma inteligência artificial. Mas o que acontece quando essa inteligência artificial começa a também caçar e aterrorizar a vida de Kaela, podendo também ser um perigo enorme para que sua identidade seja exposta e ela perder tudo que ela construiu. Se arrepiou, né? Pode falar que eu expliquei bem essa parte. Os dois livros estão disponíveis na Amazon em formato de físico e digital, então vai da sua preferência. Mas eu sei que você tem duas perguntas. A primeira sendo: por qual livro eu devo começar? A graça do universo Sangue, Metal e Ganância é que os livros são histórias separadas, ou seja, você não precisa ler Autômata Indomável para você poder entender Sangue, Metal e Ganância, tá? Você não precisa ler Sangue, Metal e Ganância para entender Autômata Indomável. São histórias separadas. Porém, se você for ler os dois livros, você vai notar que eles estão se complementando em várias áreas um ao outro. Ou seja, é uma experiência muito mais dinâmica você ler todas as histórias e saber como o mundo está se conectando e para onde a história está indo. Então vai muito da sua praia. Você prefere uma história mais de ação e aventura? Sangue, Metal e Ganância. Prefere mais um terror e suspense, além de uma leitura mais curta? Autômata Indomável. E a segunda pergunta deve ser: quantos livros vão ter nesta saga? O plano atual é a saga conter 4 livros e o terceiro já está sendo escrito. Porém, existe a possibilidade de existirem mais alguns materiais complementares para esse universo. Então, por exemplo, talvez possa ter um jogo, talvez possa ter algum outro tipo de adaptação, quem sabe? Mas esse tipo de coisa só vai acontecer com o seu apoio, então eu ficaria muito grato se você pudesse ler essas duas obras literárias. Porque eu te garanto que até se você não for muito fã de leitura e coisa do tipo, você ainda vai conseguir se entreter bastante com esses livros. Eu escrevi eles com a intenção de serem algo mais convidativo, para que qualquer pessoa que não está muito acostumada com leitura consiga ler. Para quem não é muito fã de ficção científica, cyberpunk, também consiga ler. Tal como todo mundo que já é fã desse gênero, já é acostumado com leitura, também encontre alguma diversão aqui, por ser uma pegada mais diferente do que você espera, né? Além de que é uma obra independente, então todo tipo de apoio é necessário, né, gente? Vamos apoiar no Brasil aqui. Inclusive, você pode ler uma amostra gratuita dos 2 livros na Amazon para ver se eles são realmente a sua pegada. Tem um gostinho assim do que a história vai oferecer, né? E claro, outros métodos de poderem apoiar aqui o universo Sangue, Metal e Ganância e o canal é se inscrevendo, deixando o seu like e comentando, falando o que você achou dos universos, o que você quer saber mais dos personagens, das histórias. E claro, compartilhe pro pessoal que você acha que vai curtir muito essa pegada que eu tô apresentando aqui. Esse vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Nos próximos eu vou comentar mais dos personagens que compõem esse universo tão maravilhoso. Beleza, gente? Falou e até a próxima!